Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Em específico, o nosso trabalho especial de Carnaval é sobre a obra Nas Fronteiras da Loucura. Como sempre, o nosso convite para nos recolhermos em momento oportuno, em local de tranquilidade, onde podemos nos concentrar, estarmos aptos a receber as lições que a espiritualidade reservou para cada um de nós. Igualmente, convite para que juntos oremos ao nosso Pai, pastor de nossas almas, Senhor das nossas vidas, Criador de tudo e de todos. Amado Pai Deus, te agradecemos por todas as bênçãos que você nos concede, por todos os seus atos de misericórdia, de bondade e abnegação que recebemos. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, das dificuldades que ainda vivenciamos, mas nunca nos falta o teu amor, nunca nos falta a oportunidade de nos transformarmos. Te agradecemos, Pai, por todas as chances que concedemos e te pedimos perdão por todas essas chances que você nos concede e nem sempre nós aproveitamos. Que possamos ser capazes de honrar todas as bênçãos que você nos dá. Então te agradecemos pela saúde e permita que o nosso corpo físico seja por nós bem cuidados, que possamos cada vez mais aprender a valorizá-lo. Te agradecemos pelo nosso lar e nos permite e nos dê força, Pai, para que possamos sempre cuidar dele materialmente, espiritualmente, daqueles que você nos confia na nossa família, ao qual agradecemos também, por aqueles que estão conosco na matéria. Te pedimos desculpas se nós não cuidamos deles bem, mas acima de tudo te pedimos força para que possamos então valorizá-los a cada dia. Te agradecemos pelo trabalho e pelo descanso, pedindo também a oportunidade por valorizar cada um deles. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, porque tudo é labor, tudo é trabalho, tudo é forma de aperfeiçoamento nosso, e tudo isso é sempre os benefícios que você nos traz visando o nosso melhor, visando nos suportar, nos apoiar nessa nossa jornada de transformação. Além de te agradecer, pedimos pelos nossos amores encarnados e desencarnados. Para os desencarnados, que eles recebam onde estiver o nosso amor e a certeza do reencontro para acalentar os seus corações com a lembrança que nós damos a eles. E aos nossos amores encarnados, pedimos força. Pedimos que os teus bons companheiros espirituais os inspirem a serem melhores a cada instante. Te pedimos pelos que estão nas ruas, nos hospitais, os que estão nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas zonas umbralinas, ainda presos aos seus corpos, nos cemitérios. Todos os nossos irmãos que sofrem, sejam sofrimentos morais ou materiais, oramos por eles, Pai. Que eles sintam a Tua presença como nós sentimos. Que eles entendam e vejam o Teu amor como nós vemos. E que, acima de tudo, eles tenham certeza sempre do não desamparo, do modo como você sempre está conosco nas nossas dificuldades, sempre nos amparando, sempre esperando que nós façamos o caminho de volta até Ti. Ilumina cada um deles, ilumina a nós, Pai. Nos ajuda nessa jornada de transformação moral. Te pedimos perdão aos nossos obsessores, a quem nós tenhamos feito mal. Que eles possam ver na nossa tentativa de nos tornar pessoas melhores a chance da redenção, a possibilidade do reencontro e da construção de novos vínculos, vínculos de esperança, de amor, de fraternidade. Te pedimos, Pai, força para nos mantermos nesse caminho de vitória sobre as nossas más tendências, nossas más inclinações. Nos ajuda a aproveitar a oportunidade dessa encarnação, nas chances que a mudança nos traz, e nos auxilia sempre a mantermos o padrão vibratório para recebermos
as mensagens que teus bons espíritos trazem, nos afastando de qualquer mal que não precisamos passar, de qualquer tormento voluntário ou qualquer erro que possa nos conduzir ao sofrimento. Em tua misericórdia, nos auxilia a passar pelas provas e expiações com fé, com resignação, com esperança sempre. Nesse trabalho especial de Carnaval, nós oramos pelos desencarnados que ainda tão imperfeitos causam sofrimento a si e aos outros, aqueles que por sintonia são atraídos em razão das suas dificuldades morais. Te pedimos, Pai, pelos encarnados também, que possam estar em períodos de desequilíbrio nesse momento, que possam estar sintonizando com essas mentes ociosas mais do mundo espiritual. Ampara nos dois planos os nossos irmãos, para que o período de Carnaval seja época, sim, de alegria, mas não de viciação, não de mal, não de culto à sensualidade ou qualquer outro tipo de desequilíbrio, mas de busca da fraternidade, de busca de valores morais, da beleza, da arte, mas acima de tudo da fé e da crença em Ti. Ampara essa equipe espiritual conduzida por Bezerra de Menezes, no posto de atendimento aqui no Rio de Janeiro, mas todos os outros espíritos em todos os outros hospitais, núcleos espirituais, em todos os pontos de atendimento no mundo espiritual, para que eles possam, Pai, em Teu nome, exercer essa mensagem, esse trabalho tão bonito de amor e caridade. E se for da Sua permissão, que possamos iniciar o estudo de hoje, amparado por essa equipe espiritual que acompanha esses trabalhos. Assim seja, graças a Ti. Continuamos então com o estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, que acompanha o trabalho de Manuel Filomeno de Miranda junto à equipe de Bezerra de Menezes, num posto espiritual instalado temporariamente para o Carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, no século passado, através dos trabalhos que são desenvolvidos nesse posto, dos pedidos de socorro que ali são recebidos. Vemos Manuel Filomeno de Miranda junto com Bezerra, nos mostrando as técnicas obsessivas, desvendando o modo como as trevas operam os seus planos para causar sofrimento. Mas vemos também o trabalho dessa equipe de amor, que utiliza técnicas desobsessivas para auxiliar os irmãos. Nesses dramas nós vemos as histórias de abusos e de alienações, as histórias relativas ao uso de droga, aos excessos do álcool, o desequilíbrio do sexo, o aborto sem justa causa e a tentativa de suicídio por emoções desequilibradas. A história dos nossos irmãos, que são muitas das vezes os dramas que todos nós em alguma medida vivenciamos. E compreendemos um pouco mais sobre o funcionamento do posto de socorro central no mundo espiritual. Continuando no capítulo 6, lições proveitosas, vemos aí na imagem as famosas máscaras de carnaval, muitas das vezes apavorantes, com figuras absolutamente estranhas. E aí Manuel Filomeno de Miranda nos traz mais um retrato do carnaval do ponto de vista espiritual. Ele mostra que a cidade parecia um pandemônio, onde ele via vários verdugos, vários espíritos inferiores, tentando atacar os transeuntes, e atacar como? Tentando se conectar à mente deles, fazer indução de pensamento para criar aquele processo de fato de comunicação, de intercâmbio mental, para tentar transmitir para eles pensamentos negativos, pensamentos que possam criar um processo obsessivo. Outros espíritos ainda em desequilíbrio, buscavam as vítimas em potencial que eles poderiam de fato tirá-las do equilíbrio e construir esses processos obsessivos que seriam processos demorados. Ele
começa a analisar as fantasias, ele fala que muitas fantasias mórbidas e grotescas tinham inspiração de fato em visitas que aquelas pessoas que confeccionaram fizeram às regiões inferiores, às zonas umbralinas. E elas acabavam trazendo aquelas imagens que são colocadas em máscaras, mas que são as tristes expressões dos nossos irmãos no mundo espiritual. Alguns irmãos nossos em zona umbralina, onde o grau de desequilíbrio é tão grande que há uma deformação do seu próprio corpo espiritual, do seu próprio perispírito. Um tema que também nos bastidores da obsessão é bem tratado, mostrando o modo como se há uma depreciação do corpo espiritual conforme esses danos mentais, esse desequilíbrio mental é realizado em relação aos espíritos obsediados, o que só reforça que nós vimos que tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual são projeções do corpo mental, da mente e do espírito. Ele chama a atenção que essas incursões que o homem faz, né, durante o sono, né, a esses locais de desespero, de loucura, são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Como disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro está o vosso coração. Então, durante o sono, aqueles que não sintonizam em equilíbrio, mas sintonizam em desequilíbrio, buscando ou procurando a satisfação das suas necessidades ou dos seus interesses inferiores, acabam sendo atraídos fluidicamente, né, e mentalmente para as zonas inferiores ubralinas, onde ali eles acabam se vinculando aos espíritos que estão através de fios que são invisíveis no pensamento e que se conservam durante a vigília. E aí, por isso que na hora da formação de fato dessas máscaras, né, nós temos esse tipo de ligação com esses planos inferiores, em que há uma transmissão dessas imagens como clichês mentais, e não só dessas imagens das máscaras, né, da própria satisfação desses interesses inferiores que são realizados nessas zonas umbralinas, né? O sexo desequilibrado, os vícios materiais e afins, que como são vivenciados, experimentados nessas zonas umbralinas, não só criam uma vinculação com os espíritos que estão ali, mas igualmente traz como clichês mentais que também vão ser utilizados durante a vigília para fomentar esse processo de intercâmbio, esse processo de vinculação espiritual. E aí, o próprio Manuel Filomeno de Miranda aproveita para explicar então que a origem do carnaval enquanto festa é uma origem da exacerbação de fato desses desejos. Aí na imagem nós temos a figuração aí da festa do carnaval da antiguidade. Ele indica que a origem do carnaval pode ser encontrado na famosa Bacanália, que era uma festa na Grécia, que se homenageava o deus Dionísio, que era o deus de fato que representava a busca pelo prazer. Então, havia uma entrega aos prazeres coletivos, que ocorria não só no povo grego, mas quase todos os povos antigos, tanto que também um dos fundamentos do carnaval é a Saturnália, é essa festa em Roma, onde você também dava aso aos seus prazeres e ainda se imolava uma vítima humana, né? Ainda se fazia esse ritual pagão de sofrimento para o irmão encarnado, e ele noticia que o carnaval permaneceu ainda na Idade Média e acabou chegando na modernidade como essa festividade dos excessos, né? Ele chama a atenção que nesse sentido a festa ainda é um vestígio da barbárie, ainda é um vestígio do primitivismo, porque ainda é para muitos, né, a busca pela paixão, pelo prazer violento, pela promiscuidade, pelos excessos, pelo uso de tóxico, por formas de agressão. E nesse sentido a festa vai acabar desaparecendo, pelo menos da forma como nós entendemos, quando o homem em algum momento entender que ele pode alcançar a confraternização, ele pode alcançar
a festividade através de uma alegria pura, através da busca de fato pela parte mais bonita da festa, que é a beleza, que é a arte, né? Que é o desenvolvimento desses valores mais evoluídos do que os demais. Claro que ele não pretende, e nem nós estamos pretendendo aqui, fazer a censura ao comportamento de nenhum irmão nosso, porque a realidade é que a maior parte da humanidade, incluindo todos nós, né, acaba transitando muito mais entre o instinto do que a razão. Ainda as sensações exercem uma influência muito forte sobre nós. Nem que sejam sensações que moralmente são mais aceitas, como a alimentação desequilibrada. Mas nós ainda não estamos preparados para emoções superiores, né? Então o carnaval acaba sendo ainda um momento de desequilíbrio dos irmãos, mas como todos nós, também vivenciamos desequilíbrio. Eu separei um trecho aqui, que é um trecho em que o Bezerra de Menezes adverte o Manuel Flamengo de Miranda falando o seguinte: olha, não se creia que todos que desfilam nos carros, né, que se encontram na festa, né, que apresentam uma aparência de alegria, né, estejam realmente alegres, né. Uma boa parte tem a mente cheia de problemas, que estão usando o carnaval para fugir, né. Alguns aproveitam a festa para se suicidar de forma indireta, pretendendo escapar das frustrações que está vivenciando há muito tempo. Alguns tentam criar alianças em busca do prazer e da felicidade, mas depois acabam despertando desiludidos quando a festa acaba, cansados, né? Muitas moças e rapazes são negociados por exploradores que aliciam eles, empurram ele no pantanal do sofrimento, ou extorquem dinheiro de vítimas, afastando elas da sua salvação. Várias pessoas acabam contribuindo para o desequilíbrio com as suas inquietações, sem pensar nas consequências do dia seguinte. Poucos chama atenção, Manuel Flamengo, perdão, chama atenção o mentor espiritual Bezerra de Menezes para o Manuel Flamengo de Miranda, que são capazes de se descontrair de forma sadia, que são capazes de fato participar da festa sem atender esses apelos da consumação, dos vícios, da busca da embriaguez dos sentidos, do desenvolvimento de fato das suas más tendências. Por isso que na doutrina espírita nada é proibido, cada um de nós, enquanto espíritos, estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é o que vai nos conduzir ao nosso processo evolutivo. Então a doutrina espírita nada proíbe. O que ela nos ensina é que, embora tenhamos liberdade para tudo fazer, não significa que seja lícito tudo fazer, né? Porque liberdade importa em responsabilidade. Nós somos livres na semeadura, mas a colheita é obrigatória. Então não há impedimento para que participemos da festa do carnaval. A grande questão é, com todas essas informações que recebemos e com toda essa responsabilidade, entender se nós somos capazes de fato de nos descontrair de forma sadia, sem atender esses apelos fortes. Se conseguiremos manter o equilíbrio num ambiente onde a faixa de desequilíbrio é muito grande e onde nós temos imperfeições morais, ao qual a espiritualidade inferior pode atacar a nós ou aos próximos, como veremos no caso da irmã-se, para que nos atinjam. Então, a importância de ter esse cuidado, né? E aí, nesse capítulo Lições Proveitosas, além de explicar então também a questão das máscaras, a questão do próprio carnaval, ele vai falar um pouquinho sobre esse posto de socorro, né? Ele diz que o posto de socorro central localizava-se numa praça bem arborizada, no coração do Rio de Janeiro, com diversos subpostos espalhados em lugares diferentes e que estavam estrategicamente próximo dos lugares do desfile e das aglomerações. Pelo que ele nos dá a entender, e é uma interpretação agora sim pessoal, parece que esse posto de socorro central está localizado ali próximo de fato ao Sambódromo, na Praça da República.
É o que nos dá a compreender pela narrativa. E aí, nesse posto de socorro central, estabeleceu-se um programa de atendimento de socorro aos encarnados e desencarnados, com ações que pudessem prevenir e poupar quantos sintonizassem com a espiritualidade superior das consequências nefastas que eles pudessem vivenciar em razão de processos obsessivos. Então a ideia era socorrer aqueles que pedissem socorro. E aí muitos foram convocados para trabalhar junto ali no plano espiritual, para cooperar junto com a espiritualidade superior. E muitos, além de colaboradores, trabalhadores fraternos, eram voluntários, que ainda estavam ligados a familiares e que estão encarnados e que estavam preocupados com eles. E aí aceitavam também trabalhar para auxiliar ele e atender todos. E aí, como foi dito aqui, o socorro seria concedido a qualquer um que pedisse, né? Assim como as vítimas que sofressem agressões, violências e tragédias e não tivessem condição de pedir. Mas não seria feita nenhuma insistência ou interferência, como já dita a doutrina espírita e a doutrina do livre-arbítrio. É através do exercício do livre-arbítrio, das escolhas certas ou erradas, que nós vamos desenvolver o nosso discernimento, um processo de conscientização, e esse processo de conscientização é que vai garantir o amadurecimento espiritual. Então, o socorro vai ser feito a quem pedir ajuda, aqueles que ainda estão numa faixa vibratória, onde ainda prefere exercer e dar aso às suas inclinações e má tendências, vão encontrar algum momento oportuno, uma situação em que ele de fato deseje ser auxiliado e vai ser. Mas no demais não vai haver interferência no livre-arbítrio de nenhum dos nossos irmãos. Ainda no capítulo 6, nas lições proveitosas, o Manuel Filomeno de Miranda acompanha o crescimento ao atendimento, das pessoas durante o período ali de carnaval. E ele vê alguns grupos de espíritos que estavam sendo atendidos. Alguns eram encarnados que estavam desdobrados no sono e compareciam ao posto, pedindo ajuda aos seus amores que estavam em situações complicadas durante o carnaval. Alguns outros eram espíritos familiares, eram espíritos desencarnados, mas que estavam também pedindo ajuda para os seus amores encarnados que estavam vivenciando um problema. Muitos dos que eram atendidos ali no posto eram recém-desencarnados, irmãos que por desequilíbrio, em razão de processos obsessivos, em razão de tragédias e consequências do seu próprio desequilíbrio, desencarnaram e estavam recebendo o primeiro socorro ali no posto antes de serem encaminhados a colônias espirituais. E ainda havia também os desencarnados que queriam encarnar nos encontros irresponsáveis que estavam sendo feitos, nas condições carnais ali, e estavam ali para ser atendidos, desejando encarnar, embora nós sabemos que o processo é um processo bem diferente da encarnação. Bem, ele verificou que ali no clube, no núcleo, chegou um colaborador, que era um espírito que recordava ele um compositor de sambas, recordava ele uma pessoa, por isso até que eu usei a expressão clube, uma pessoa que vivenciava e participava de clubes, de agremiações famosas, E aí ele questionou se ele de fato era esse poeta, esse compositor de samba que fazia parte desses grupos, E ele revelou que sim, que realmente na sua encarnação anterior ele era um poeta e compositor de samba popular, que acabou se envolvendo com alguns vícios e que por pouco não acabou perdendo, tendo uma encarnação falida em razão disso, e que ele compunha várias músicas de amor sobre as dores e ansiedades dele, que retratavam como as pessoas se sentiam.
Então, quando ele desencarna, como ele transitou uma boa parte da encarnação dele por essas faixas de desequilíbrio no vício, ele acaba desencarnando e despertando com certa amargura, acaba se vinculando a esses ambientes desequilibrados que ele transitava enquanto estava encarnado. Mas que, como as músicas dele eram músicas que, embora fossem um amor aturdido, como ele fala, representavam o amor, né? Representavam as dores e ansiedades das pessoas, e as músicas dele inspiravam e despertavam ternura nas pessoas. E esse recurso valioso, né? Esse amor que ele despertou nas pessoas, ajudou ele a sair daqueles ambientes que ele estava e ser conduzido de fato a um local onde ele foi atendido, onde ele foi tratado e pôde se renovar. E ali ele entendeu as finalidades superiores da vida, e aí ele passou a compor novos sambas, né? Sambas no compasso do bem, com melodias de esperança e com ritmos de paz, dizendo que se o carnaval antes era dor para ele, agora era caridade. Então, muito bacana que é uma mostra, né, da ascensão espiritual, né, da mudança de entendimento com a compreensão de que a vida é muito maior que o irmão teve. No capítulo 7, o posto central de atendimento, o Manuel Flamengo de Miranda continua explicando um pouco mais sobre esse posto central, dizendo que esse acampamento de emergência que foi criado aí temporariamente, ele ocupava quase toda a praça. E antes mesmo que ele fosse instalado, foram tomadas várias providências para defender ele contra a invasão de espíritos inferiores. Se a espiritualidade maior e superior trabalha, a inferior também trabalha. Então, eles poderiam atacar e dificultar os trabalhos, então foram feitas algumas ações defensivas para proteger os pacientes espirituais que ali seriam instalados. Então, eles retiraram, né, o fluido cósmico universal modificado, né, das pessoas que estavam residentes ali, da própria natureza do local, e utilizaram esses fluidos nessa substância ectoplásmica, né, para a construção e edificação do conjunto e a edificação das muralhas defensivas que no mundo espiritual renteava, né, no mundo espiritual estavam coladas as grades que resguardavam aquele parque, aquela praça. Como eu falei para vocês, pela narrativa, parece que a Praça da República, que é uma praça realmente grande, que ela é margeada de fato por grades, como indicado aí na literatura, mas é uma interpretação própria aqui, né? E aí, ao longo desse grande acampamento, né, desse posto central de atendimento, vários voluntários que tinham recursos magnéticos, que estavam preparados para isso, né, ficavam em vigília, principalmente nos portões de acesso, né? E alguns ficavam rondeando as fronteiras da construção para evitar, como eu falei, a interferência da espiritualidade inferior. Dentro do posto, né, dentro do núcleo, foram criados vários barracões, né, que eram a semelhança do que nós entenderíamos como tendas de lona. E esses barracões estavam não só espalhados, mas interligados num conjunto bem harmonioso, com equipamentos especiais de acordo com o tipo de trabalho que acontece ali. Há uma certa divergência na literatura espírita, né, é que alguns irmãos entendem que, como Kardec não se referiu a colônias espirituais, a postos de atendimento, né, mas só a mundos espirituais, que na realidade deveria ser lido com parcimônia, tanto nas obras de André Luiz quanto nas obras do Manuel Flamengo de Miranda, a questão de hospitais espirituais, de postos espirituais e afins. Mas me parece que o próprio Kardec deixou claro que a doutrina dos espíritos significava a manifestações, os ensinamentos que os espíritos trariam para nós, e que sucessivamente nós teríamos mais revelações. E
Me parece que tanto a mediunidade do Divaldo Pereira Franco quanto do Francisco Cândido Xavier nos trazem relatos mais aprofundados da realidade espiritual que eu não consigo enxergar que esteja contrário à literatura. Se nós não encontramos ainda na codificação uma referência expressa a essa construção, não significa que elas não possam existir. Afinal, dentro de um mundo espiritual, como é o nosso, de um mundo de provas e expiações, nós temos, obviamente, várias faixas vibratórias, né? Nós temos vários planos espirituais. Né? Nós temos as zonas umbralinas, nós temos as colônias espirituais e tem uma própria crosta terrestre. Né? E me parece que dentro desses planos espirituais nós vamos ter edificações, porque se o mundo material é uma cópia do mundo espiritual, né? Se na verdade o mundo espiritual é o pré-existente, o verdadeiro que continua, é lá que os espíritos transitam, é inevitável que assim como nós precisamos para as nossas atividades de edificações, de equipamentos, que os espíritos também precisam. Não teríamos como ter um mundo etéreo, onde na realidade o mundo espiritual tivesse atendimentos ou atividades sem nenhum tipo de construção, de pavilhão, sem nenhum tipo de planejamento ou organização, sem nenhum tipo de equipamento. Então não me surpreende na literatura espírita nós encontrarmos essas referências nas obras tanto do Chico Xavier, tanto do Divaldo, quanto da Ivone Pereira, que são médiuns que já mostraram não só pela capacidade mediúnica das obras que eles efetivamente psicografaram, mas acima de tudo pela conduta moral dedicada ao bem ao longo da existência deles, condições suficientes de apontar que a mediunidade deles veio em exercício de equilíbrio e que veio nos contribuir com essas informações do mundo espiritual. Então, me parece que esse relato do posto central de atendimento é muito compatível, de fato, com o que a doutrina espírita nos explica e nos ensina. E aí ele vai contar que desde o início das ocorrências no sábado de carnaval, houve um crescimento com vários homicídios, suicídios, né? Desencarnes por exaustão de força, por abuso de droga, tudo aquilo que para nós, mais de 50 anos depois da obra, fica muito claro que é o que acontece no carnaval e que vemos cada vez mais no noticiário. Alguns encarnados estavam ali também recebendo atendimento, porque eles estavam em transe demorado, estavam desmaiados, aguardando de fato socorro nos hospitais ou nas suas casas. Então, enquanto eles estavam desmaiados aqui no mundo material, no mundo espiritual já estavam recebendo atendimento ali. E enquanto isso, no mundo material, as pessoas transitavam perto da praça, vendo aquelas árvores vestutas, aquelas árvores bem frondosas, por se me lembra de novo a Praça da República, sem perceber, porque isso acontecia numa outra dimensão vibratória. É algo também que a doutrina espírita nos mostra, que o mundo material e o mundo espiritual se entrelaçam de forma que não existem separados, mas planos que ocorrem de forma simultânea. Então, enquanto as pessoas passavam assim perto da praça, para o carnaval, sem perceber que elas ali estava ocorrendo um trabalho espiritual, no plano espiritual havia o atendimento dos nossos irmãos. E aí traz também um relato bem interessante, que esse posto central de atendimento tinha um sistema de alarme, assim como nós temos na nossa casa. Um sistema para prevenir e impedir as invasões que aconteciam ali. Ou seja, para verificar qualquer tentativa de interferência da espiritualidade inferior. E haviam veículos especiais também para trazer os recém-acolhidos para atendimento. Mas precisa de veículo? Claro que precisa, Nós tendemos a achar que vamos desencarnar e já vamos ser capazes de levitar e locomover-se pelo pensamento. Mas precisamos entender que quanto mais o espírito é denso, mais ligado à materialidade, mais denso também é o seu perispírito.
E aí não vai haver essa locomoção, não vai haver essa facilidade que naturalmente a gente acha que existe. Fora que aqui estamos pensando em irmãos que acabaram de desencarnar, irmãos que estão saturados de fluidos deletérios no mundo material e estão durante o seu desdobramento sendo atendido ali. Ou seja, irmãos que não necessariamente têm condição de se locomover. Então haviam veículos especiais, assim como na série No Mundo Maior do André Luiz nós vemos a notícia lá, que estão ensinando para a gente, mostrando que, claro, que assim como nós precisamos de equipamentos e de veículos para exercer os nossos trabalhos aqui no mundo material, no mundo espiritual, ainda vai acontecer, ainda mais aqui na crosta terrestre, ainda mais dentro desse plano espiritual aonde eles estavam trabalhando. Não estamos falando de uma colônia espiritual numa parte mais alta da crosta terrestre. Estamos falando assim de um trabalho na crosta terrestre para espíritos mais densificados como nós. E aí, obviamente, isso vai depender de uma materialidade maior nessas construções. Ele vê na entrada, né, uma massa escura muito grande. Quando ele se aproxima, ele vê que eram várias entidades levianas e vingadoras que começaram a fazer ameaças, ofender. Algumas traziam até os espíritos dos encarnados próximo deles e falavam: olha, você não vai socorrer esse? Vocês que defendem Jesus que não socorreu a si próprio. Começaram a fazer ameaças, falar questões difíceis e atirar alguns petardos, né? Atirar algumas coisas, construções espirituais inferiores sobre o muro, só que o muro, como já tinha sido feita aquela proteção vibratória, né? Repelia aquilo dali. Os atendentes de vigilância, como estavam treinados para isso, nem se deixaram se sensibilizar. E aí o próprio Bezerra explica ao Manuel que é um grupo de desordeiro que de fato são técnicos nisso, né? Eles conseguem, através de uma técnica, insuflar o desequilíbrio, né? Insistir com esse tipo de ação e palavra até eles garantirem uma sintonia mental que deixe a pessoa em desequilíbrio. Então eles estavam tentando fazer isso ali com aquela equipe. Um outro grupo, que também o Manuel Filomeno de Miranda assistiu, estava acompanhado por cães. E aí também eu faço de novo a remissão ao livro Nos Bastidores da Obsessão, porque lá vai ter um capítulo que vai discutir essa questão. Esses cães, na realidade, não é de fato os nossos animaizinhos, não é esse princípio espiritual deles, né, que estão ali e que a gente vê no nosso lar, trabalhando no mundo espiritual, é outra história. Aqui esses cães, na realidade, são espíritos sofredores, são espíritos obsediados que no mundo espiritual sofreram um processo de constrição por hipnose, uma hipnose que foi feita com eles em razão do alto grau de endividamento, em razão da subjugação que esse processo obsessivo gera e faz com que haja uma depreciação do perispírito, ou seja, faz-se um processo de sintonia mental telepática, onde haja uma hipnose e convence-se o espírito de que ele é tão desequilibrado, ele é tão inadequado, ele é tão incorreto, que ele não é uma pessoa, que ele é um animal, que ele age como um bicho, e que, portanto, ele é um bicho. E aí utiliza-se esse processo de hipnose, mentes habilidosas do mundo inferior, para garantir que haja uma crença sucessiva na mente, e lembrando, se a mente plasma no perispírito a partir do corpo mental, do que ela entende que é o corpo, né? Do que o corpo é resultado das escolhas, eles acabam depreciando em cães, em animais, em afins, assim como nós já vimos outras depreciações, como na forma ovoide, em outras partes da literatura espírita. São espíritos sofredores. E aí Manuel Filomeno de Miranda, muito comovido, pergunta por que a espiritualidade superior não ajuda, deixa isso acontecer. Já que eles estão tão sofredores ali, tanto que eles estão com agressividade pelo sofrimento. E aí de novo Bezerra chama a atenção da questão do merecimento e da questão da vontade. São espíritos muito mais revoltados do que arrependidos. Então eles têm muito mais raiva da situação que vivenciam do que compreensão de que alguma medida os atos deles conduziram àquilo e que eles precisam modificar as ações dele para isso.
Então, já que não há arrependimento sincero, não há, obviamente, ainda a capacidade de auxílio, ele sofrendo as consequências do seu próprio desequilíbrio. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Enquanto o espírito não se arrepende, ele sofre as consequências do mal que praticou, como forma de despertar ele para a compreensão do erro e despertar ele, portanto, para o arrependimento. E aí no capítulo posterior nós vamos ver o caso da Irmãce, né, no capítulo 8. Bem, eles foram chamados para um atendimento de urgência a uma jovem chamada Irmãce, que estava no estado de coma, né? E ao lado dela nós encontrávamos Melite, que era sua avó. A Irmãce, quando eu falo que estava no estado de coma, era o espírito dela, ou seja, nós temos um espírito ali inativo. Porque ela já tinha desencarnado do corpo material há mais de 4 horas, né? E a própria avó dela, Meride, ajudou ela, né, através do pedido ao apoio da equipe espiritual, na liberação do vínculo dela com o corpo, né? Então ela morreu há 4 horas e eles conseguiram desvinculá-la com o corpo, mas o espírito dela continuava ainda no estado de coma. E aí, na medida em que eles conseguiram desvincular e que havia já cessado todo o intercâmbio de fluido vital ali que ainda tinha no corpo, né? Eles retiraram o espírito dela daquele local, né? Porque já tinha extinto os vestígios da vida orgânica e levado para o posto de atendimento. E aí, nesse posto central de atendimento, foi realizada uma cirurgia espiritual no corpo espiritual dela. Então, o corpo material dela está na matéria, né? Já houve o desligamento do espírito dela desse corpo material, ele foi retirado de lá, mas se faz uma cirurgia espiritual no corpo espiritual dela para tentar tirar ela desse estado de coma, que foi criado pela quantidade de energia venenosa que foi gerado pelo medo que ela vivenciou no momento do desencarne. Aquilo gerou uma energia deletéria muito forte. O medo é uma energia negativa, é um sentimento do espectro negativo, né? E aí produziu uma energia deletéria tão forte que acabou gerando esse estado dela de coma. E havia uma preocupação que ela não vivenciasse uma perturbação que esse tipo de energia agravaria, em razão disso. Mas então o que aconteceu com a Irmãs? Tem uma imagem que vai representar um pouco da história dela, né? Irmãce, ela tinha uma deficiência cardíaca que ela desconhecia, que era resultado de um fator kármico, ou seja, numa vida anterior, ela havia se suicidado dando um tiro no próprio peito. E aí, como ela gerou esse dano não só no corpo material, mas também no corpo perispiritual, já que a ligação do nosso corpo material com o nosso corpo espiritual é célula a célula, né? Obviamente ela traz isso no corpo espiritual. Então, quando ela encarna novamente, o corpo espiritual dela defeituoso modela um defeito no corpo físico dela, um defeito no coração. E ela fez isso por uma questão afetiva afligente, ou seja, o Manuel Miranda já noticia pra gente que havia um certo desequilíbrio das emoções nela. E aí nessa encarnação ela era uma menina jovem, muito bonita, de 18 anos, que foi criada com certo equilíbrio. Equilíbrio esse que ajuda ela a ser socorrida nesse momento. E aí ela tinha um grupo de amigos que queriam que ela divertisse o carnaval e insistiram muito dela passear. E embora ela não gostasse muito, ela acaba cedendo à pressão dos amigos e vai com esse grupo passear no carnaval. Só que, claro, assim como eles tinham só a boa intenção de pular o carnaval, e esse é o cuidado que a gente precisa ter com o carnaval, nós tínhamos ali pessoas que não tinham boas intenções, né? E aí o grupo não passou desapercebido de um grupo de rapazes viciados que habilmente interagiu com o grupo, e um deles, que era um rapaz que tinha uma fala melhor, ele consegue se aproximar dela e consegue fazer propostas sedutoras nela e consegue fazer com que ela saia para caminhar um pouco com ele. Lembra, na outra encarnação, ela já tinha um desequilíbrio afetivo que levou ela ao desencarne, né? Nessa encarnação, o desequilíbrio afetivo aparece de novo. Ela aceita as propostas de um jovem que ela desconhecia
e decide caminhar com ele. Ele caminha com ela até um tempo em que ela se sente cansada e ele propõe levar ela para descansar então na casa de uma pessoa que era amiga e que ela poderia esperar os amigos lá. E aí ela aceita isso. Só que quando ela chega na casa, ela se deu conta que não era bem isso, que ela estava numa situação de perigo. E aí o medo aterrorizou ela. Ela começa a ficar com a respiração alta, difícil, né? E ela tem uma tensão muito forte que já produz um choque nela. Porque ela percebeu o que estava acontecendo. O rapaz era um aliciador de jovens, que ele aliciava, né? Ele sequestrava meninas para o comércio carnal de um bordel. E aí ela, se vendo naquela situação, ainda se depara com ele aplicando um lenço umedecido de cloroforme. E aí a dose forte daquele medicamento, junto com a tensão que foi produzida pelo medo dela, gera uma parada cardíaca nela. E aí no desespero daqueles últimos momentos, né, ela pensa logo nos pais, né, que ela sentiria falta. Mas vem a imagem da avó dela, que já havia desencarnado, que tinha cuidado dela na infância. E ela pensou muito que a avó, ela, como na imagem linda do Tata Show, né, ela amava muito a mãe de Jesus, a Maria. Então ela pensa nos pais, ela pensa na avó e pensa em Maria. E aí imediatamente, quando ela pensa nessas três figuras, o socorro aparece, né? A avó dela acaba vindo, né, auxiliar ela e a espiritualidade superior também, né? A avó já estava acompanhando ela, né? Mas vendo aquela cena em que ela pede ajuda, a avó também pede ajuda. E a ajuda aparece para auxiliar ela. Bem, os jovens aqui no mundo material, quando percebem que ela morreu, planejaram jogar ela no matagal quando a movimentação do carnaval diminuísse e, e desfizessem assim do corpo material. Mas a espiritualidade estava ali para socorrer ela naquele momento de transição. O Manuel Flamengo de Miranda chama a atenção que, como ela cometeu suicídio na outra encarnação, gerando uma grave sequela no seu coração perispiritual e, portanto, no seu coração físico, a encarnação dela não seria grande. Mas acabou sendo abreviado antes do tempo. Só que, como ele diz, é um capítulo final de uma tragédia afetiva, né? Por desequilíbrio na outra encarnação, ela cometeu suicídio, desequilíbrio nas afeições, na área afetiva, e nessa encarnação ela acaba resultando também no desencarne através disso. E aí eles começam com uma cirurgia, então, espiritual nela. Então eles vão na região do centro coronário, né? Dentro do cérebro, como já foi falado aqui, nós temos várias etapas, várias fases, né? E eles vão então ali no centro coronário e vão com um aspirador de pó tirando os filamentos escuros, né? Daquela energia deletéria que aquele pavor forte gerou nela, que estavam bloqueando a consciência, que estavam impedindo ela acordar, por isso que ela estava em coma. Então a cor imediatamente retorna à face da jovem, né, do corpo perispiritual dela. A respiração também vai aos poucos, né, retornando em razão dos estímulos que foram aplicados na área cardíaca. Mas Emerson, o corpo físico dela morreu, o corpo perispiritual respira, o nosso corpo perispiritual, como ele modela o nosso corpo físico, ele possui todos os órgãos que o nosso corpo físico possui. O Cook, em outras obras do Manuel Flamengo de Miranda, nós recebemos as notícias, né, das experimentações que mostram como o nosso corpo perispiritual possui todos os órgãos que o corpo físico possui. Então o espírito, quando desencarna, o espírito como nós, que ainda é um pouco atrasado, ele desencarna ainda com o corpo perispiritual muito materializado, portanto com órgãos como o nosso tem. Após alguns minutos de cirurgia, a paciente pôde então sair daquele estado de coma e entrar num estado de sono reparador, e ela foi encaminhada para a enfermaria, onde ela seria assistida. E depois voltaríamos também a olhar ela. O próximo capítulo, que é o capítulo 9, vai ser
a discussão em relação ao problema das drogas. Como na imagem, estava programado para aquela madrugada uma reunião no mundo espiritual, uma palestra, onde Bezerra de Menezes iria proferir o tema de problema das drogas. Quem estava preparado para acompanhar essa palestra seria principalmente os trabalhadores espirituais que estavam destinados a socorrer as vítimas da toxicomania, né, vítimas de morte por droga, mas também alguns estudiosos de comportamento no mundo espiritual compareceram. E do plano físico, algumas pessoas em desdobramento durante o sono, elas acompanhavam as palestras, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos. Durante o sono, o espírito pode se instruir. Então, algumas pessoas que trabalhavam e trabalham com drogas, né, com atendimento a pessoas com drogas, elas foram acompanhadas para assistir a palestra para poder saber como atender melhor essas pessoas. Mas também tinham espíritas, também tinham pessoas que eram pregadores, médiuns, sociólogos, religiosos, vários encarnados que poderiam aproveitar aquela palestra espiritual e foram conduzidos para poder ouvir o querido Bezerra de Menezes explicar um pouco do problema das drogas. E aqui nós vamos separar alguns trechos que eu acho que são relevantes do capítulo, em que ele discute isso. E a imagem de fundo já mostra um pouco, né, a questão de como o mundo material, as encarnações no mundo material, são dos espíritos que no mundo espiritual estão preparados para encarnar e que vão encontrar a encarnação como uma oportunidade de modificação, uma oportunidade de transformação. Então ele chama a atenção de que na maioria das vezes nós evadimos dos nossos compromissos, nós evadimos das nossas responsabilidades no mundo material por uma série de conflitos espirituais que nós vivenciamos em razão da nossa dificuldade de colocar a razão ainda sobre o instinto, ainda sobre as sensações. Então, como nós trazemos isso como condicionantes de outra encarnação, como atavismos dos nossos desequilíbrios que vivenciamos nas outras vidas, nós acabamos nos mantendo psicamente ainda em sintonia com valores e com espíritos e com lugares ao qual nós transitamos nas outras encarnações. O espírito que passa muito tempo nessas faixas vibratórias difíceis, ele acaba sendo em algum momento convocado à reencarnação para que ele possa recompor-se, para que ele possa ser capaz de, numa nova oportunidade, em um outro corpo físico, em uma outra circunstância, ele conseguir conviver e ele conseguir aprender a vivenciar experiências menos torpes, né? E aí muitos desses irmãos são os nossos irmãos com dependências viciosas. Muitos dos nossos irmãos são os nossos irmãos viciados em droga, que vão encontrar nessa encarnação a oportunidade de vivenciar novas experiências em um outro contexto, mas muitas das vezes vão trazer esse atavismo da outra vida que vão ainda mantê-los algemados aos seus vícios e às suas dificuldades. E isso é complicado porque o nosso irmão Bezerra de Menezes vai explicar que o nosso mundo ele fomenta muito o uso de drogas, né? Ele fomenta e facilita de forma lícita e ilícita, né? Há um apelo, né, pela fuga através das drogas, né? E fora isso, nós vivenciamos um período, né, ainda de combate aos valores morais muito forte, em que há um certo desprezo pela vida, que deve ser só a busca da satisfação do prazer, né? Ainda há a ideia de que o suicídio, a morte é uma escolha da pessoa, em filosofias negativistas, individualistas, né? Ainda há uma falta de ética que faz com que a pessoa não considere os impactos das suas ações, né? Então, esse embate com os valores éticos morais que tem ocorrido tem de fato reduzido os ideais de beleza, da arte, da ciência, os ideais superiores, né, por esses ideais da violência, do egoísmo, da corrupção, dessa vida apressada onde se deseja se consumir mais, né? E aí o problema então da droga é que a terapia dela envolve várias questões. A primeira questão é a educação com liberdade e com responsabilidade. Podemos tudo fazer, mas como já dito aqui, seremos responsáveis
pela consequência dos nossos atos, né? A busca pela valorização do trabalho como método de afirmação da criatura. O trabalho ajuda a gente a manter o equilíbrio, a ocupar a mente, né? A orientação moral segura no lar e na escola. A escola tem que ser um educandário moral, mas o lar principalmente, né? A necessidade de nós aprendermos essa filosofia do comedimento, né? Não dos excessos, mais não é melhor. É algo que nós precisamos superar nessa cultura ainda capitalista consumista que vivemos, né? E a essas terapias ainda tem que ter uma busca por uma disciplina dos hábitos, né? Uma busca melhor de como viver, de como conviver e de conhecer a vida espiritual, né? De compreender como a vida espiritual acontece. Porque a busca por vencer o materialismo é a busca por vencer o uso de drogas, né? Quanto mais materialista uma comunidade é, mais ela é consumida, mais ela é desequilibrada, mais ela utiliza a droga e o sexo como busca do prazer efêmero, já que nada virá depois. Então, o combate ao materialismo é importante para essa superação. E ele aponta que o espiritismo possui vários recursos psicoterápicos importantíssimos, né, que pode ser não só usados como tratamento contra a droga, mas como profilaxia. Porque se a doutrina explica a realidade do espírito, explica a continuidade da vida após a matéria, ela também ajuda a gente a conhecer as causas do nosso sofrimento e nos dá um alento de como nós podemos tentar sobreviver diante de condutas tão complicadas, né? Além disso, também, né, ele dá valiosos bens espirituais que podem colaborar, como, por exemplo, a água fluidificada, o passe magnético, a própria doutrinação do indivíduo e a própria desobsessão. Porque há de se considerar, e o Bezerra de Menezes vai chamar a atenção nisso, que junto ao a viciação de drogas, de sexo ou qualquer outro vício, quase sempre nós temos uma presença de uma obsessão, seja como causa remota, né? Ele que de fato, dentro da tela mental, identificou essas falhas morais e instigou, ou seja como efeito, né? Você traz as más tendências e você acaba atraindo esses espíritos quando você se comporta igual ele se comportava quando estava encarnado. Mas a questão é que essas mentes irresponsáveis elas acabam contribuindo, né? E aí o socorro que é feito deve envolver tanto o encarnado quanto o desencarnado. E deve envolver sempre com respeito, com carinho, com dignificação. Nunca com uma postura de que somos melhores que eles ou não, porque todos nós somos espíritos com defeitos, todos nós somos espíritos com dificuldades, todos nós somos espíritos com problemas. E aí, no último capítulo do nosso estudo de hoje, que é Morrer-se e Libertar-se, nós vamos acompanhar, né, ainda os trabalhos do Manuel Flamengo de Miranda, que vai chamar a atenção que o desfile de escolas de samba já estava seguindo, já estava amanhecendo, os foliões estavam já excitados com aquilo tudo, né? E aí eles viram, de uma distância próxima do local onde eles estavam indo, um aglomerado espiritual de características inferiores, né? Eles viram assim a agitação de uma quantidade de espíritos inferiores muito grande. E o posto central continuava também agitado, com muitas pessoas precisando ser atendidas ainda de emergências antes de serem transferidas a outros núcleos espirituais. E aí foi recebido um pedido nesse contexto de atendimento de 5 jovens desencarnados que pareciam embriagados e que teriam envolvidos num acidente de carro. Um acidente de carro onde houve uma ultrapassagem perigosa e o carro deles caiu no mangue ali próximo, né? E aí a Ruth, que era uma trabalhadora espiritual que estava no local próximo, ela que veio fazer esse pedido pelo neto dela, Fábio, de 17 anos, porque o corpo dele estava no fundo do pântano, entre os ferros retorcidos do veículo destroçado. De novo, numa interpretação pessoal, parece que quando ela se refere, ou ele se refere a Mangue, está se referindo ou à própria Presidente Vargas, né?
ou a própria Francisco Bicalho, que era conhecida como a ponte, né? A estrada sobre o mangue, né? E aí o grupo de jovens estavam, de fato, acidentados na localidade, né? A avó, ela conseguiu entender a situação do neto, porque como ela estava em serviço no local próximo, e ela tinha uma vinculação com ele de outras encarnações, como a gente vai ver em outros capítulos, ela sentiu a mente do neto, e ela sentiu que o neto estava, de fato, extremamente excitado, extremamente alegre pelo que ele estava vivenciado, mas em desequilíbrio, né? E aí ela sentiu que ele tinha sido deixado arrastado por vários coleguinhas irresponsáveis, que acabou resultando nesse desfecho que eles vivenciaram. Ela até tentou inspirar o neto, já que ela tinha uma ligação nele, para que ele intervisse com um amigo que estava dirigindo o carro para que diminuísse. Mas ela não conseguiu porque ele estava com a mente entorpecida. E a gente vai ver no próximo capítulo que tem a ver com o uso de drogas por todos que estavam ali no veículo, né? Então, como ela tentou interferir psiquicamente e como ele estava com a mente entorpecida, não conseguiu registrar, né, a tentativa de interferência dela, ela acabou acompanhando a tragédia sem nada poder fazer. Só que ela temia que, além da tragédia, além do desencarne, acontecesse algo pior, que ele fosse vampirizado nas suas energias orgânicas, porque como ele desencarnou muito jovem, fruto de um suicídio barra homicídio, né? E a gente vai ver isso um pouco melhor no próximo capítulo, nos próximos capítulos, havia uma quantidade de fluido vital muito forte nele. E aí a tendência é que os espíritos inferiores vampirizem esse tipo de fluido, o que agrava muito a chegada desse irmão no mundo espiritual e o seu período de perturbação. Então, o próprio Manuel Flamengo de Miranda e 3 servidores foram ao local, né? E quando eles chegaram no local, viu uma grande horda de espíritos que estavam ali de fato esperando para vampirizar, para buscar aqueles fluidos salutares dos jovens, né? Os fluidos vitais deles ainda emergentes, ali no final ou no fundo do mangue, né? E eles começaram, obviamente, a falar palavras absurdas, né? A agir de forma agressiva com o grupo, né? E aí um deles propôs até formar uma muralha em torno deles, já que a quantitativo deles era muito maior. Mas como sempre, Bezerra de Menezes manteve-se em calma, ele orou, se transfigurou, e aí uma luz irradiante saiu dele, né, passou a envolver ele e os 4 ali, e começou a cair flocos de uma substância que para Manuel Flamengo de Miranda parecia provocar choques no grupo que eclodiu. Ou seja, Bezerra de Menezes ora, e quando ele ora, o nosso Pai manda os recursos salutares para ele, manda os fluidos salutares para ele. Esses fluidos salutares envolvem os 4, protegendo eles, e acaba envolvendo todos que estão ali. E como os espíritos estão acostumados com fluido deletério, não com fluido salutar, aquilo dali acaba gerando uma reação neles, né? Muito ruim, e eles acabam se afastando, né? Como eu disse, a prece do Bezerra atraiu também não só o apoio da espiritualidade maior, mas outros cooperadores do posto central, espíritos que estavam acostumados e treinados a fazer aquele tipo de salvamento, e eles trouxeram até uma rede especial, uma rede fluídica, que como ela é uma rede fluídica, como ela tem esse fluido salutar, ela é luminosa, e aí desceu o grupo dos 4 e esses cooperadores até o fundo do mangue. E aí, como eles acabaram de desencarnar, né? O corpo físico deles estava destruído, mas eles estavam ainda imantados aquele corpo, né? Foi uma morte violenta. Não estavam preparados para aquele desencarne. Havia ainda muito fluido vital, fazendo com que eles tivessem uma ligação célula a célula desse corpo físico, desse corpo espiritual muito firme. Então os espíritos estavam lá, embora o corpo morto, os espíritos estavam lá lutando em desespero, em tentativa inútil de sobreviver, porque eles já haviam morrido e não tinham noção disso. Gritavam por socorro e conforme a água entrava nas vias respiratórias, eles desmaiavam e ficavam numa situação de angústia, sofrendo todas as repercussões de terem morrido e de não terem se libertado do corpo.
E isso é algo que é importante destacar, porque ao contrário da imagem, a morte não é tão fácil. Não basta romper o famoso cordão de prata, né? Essa projeção do perispírito no corpo físico, que você consegue se desligar do corpo físico, né? Uma coisa é morrer, outra coisa é libertar-se, como diz o capítulo, né? Uma coisa é o desligamento do corpo físico, outra coisa é o espírito estar liberto da encarnação. Então, de fato, uma morte violenta, ela vai liberar o cordão de prata, mas ela não vai desligar ele. Então, os lidadores que estavam ali começaram a destrinchar os laços mais vigorosos, começaram a soltar de fato, né, aqueles espíritos ali do seu corpo físico, né, e colocar eles na rede protetora para poder erguer eles até o mangue, porque lembra, eles estão numa situação que eles não vão conseguir subir. Eles sequer têm condição de entender que morreram ainda. Então foi liberando ou foi soltando esses vínculos do corpo físico com o corpo espiritual, mas os vínculos aqui que eu falo, como diz mesmo o próprio Manuel Fernando, os mais vigorosos, né? Os mais fortes, aqueles mais condutos, né? Porque na prática a ligação é célula a célula. A libertação não vai ocorrer, ou a liberação não vai ocorrer de forma imediata, né? Ainda mais considerando a quantidade de energia vital que aquele corpo físico ainda tinha, energia vital que acaba fazendo com que esse laço seja um laço mais forte. Mas interrompido a comunicação física, ou seja, interrompida essa ligação plena, né, entre esses liames mais vigorosos, né, os outros liames, né, as outras conexões célula a célula, né, elas iriam se desfazer só na medida em que houvesse a decomposição do corpo. E aqui Manuel Flamejanda dá pelo menos para a gente um indício. Nunca menos do que 50 horas. Olha que interessante para a gente pensar. O tempo de desconexão que você vai ter de um espírito do seu corpo. Mas claro que isso vai variar conforme as circunstâncias da desencarnação, né? Nos casos de morte violenta, o período é muito maior, porque ainda há muito fluido vital, porque os laços são muito fortes. Não é uma morte, não é o desencarne que ocorre em razão de um envelhecimento, onde o fluido vital vai se esgotando e onde vai se estreitando, ou melhor, vai se liberando os laços do corpo espiritual, o corpo físico, gradativamente. De tal forma que com o envelhecimento e com a morte natural, quando a morte ocorre, quando o cordão de prata rompe, o desligamento é quase total. Então o espírito, quando rompe o cordão de prata, já está realmente solto. Aqui é o contrário, aqui eu rompo o cordão de prata, porque houve um dano muito forte no corpo físico, ele não consegue mais sustentar o espírito, mas os liames ainda estão muito próximos, né? Fora que vai depender das conquistas morais de cada pessoa, né? Nessa desencarnação e nesse momento de separar. Ele chama a atenção que também tem outra coisa importante. Na morte violenta, a intensidade também vai depender da responsabilidade daquele que está no processo. A gente vai ver isso nos próximos capítulos, que o motorista vai ter uma dificuldade muito maior, já que ele foi o causador do acidente, do que, por exemplo, o neto da vozinha que pediu ajuda, né? E aí ele diz que a operação de desintegração desses laços fluídicos mais fortes demorou por meia hora. Eles subiram, então, portanto, ali do mangue através da rede. Quando subiu, tem uma cena comovente que a avó envolve o neto adormecido nos braços e tenta acolher ele. Ele ainda sofrendo os efeitos das reações ainda daquele corpo que ele ainda está conectado com ele. Então lembra, conforme o corpo, a água entra no corpo, eles têm essa sensação ali, porque de fato eles estão conectados. E aí a polícia chega com o carro guincho para tirar o veículo e graças a Deus, graças à misericórdia divina, os espíritos já estão retirados dali. E ainda permanecem os curiosos do mundo material, mas também os curiosos do mundo espiritual, olhando para ver o que estava acontecendo naquela cena. Quanto aprendizado, né? Vamos agradecer de novo ao Manuel Fernandes de Miranda no mundo espiritual, ao Divaldo Pereira Franco no mundo material, a essa equipe de Bezerra de Menezes,
ao nosso irmão Jesus, ao nosso Pai Deus, por tantos ensinamentos, pela essa oportunidade de aprendizado. Quantos de nossos irmãos queriam poder conhecer mais da realidade espiritual e não tiveram essa chance ainda. Então, obrigado por essa chance, Pai. Obrigado pela oportunidade desse trabalho que muda as nossas vidas, a toda essa equipe espiritual. Vamos agradecer a todos eles e, acima de tudo, pedir que nós consigamos ser mais firmes nos nossos valores, pedir que nós consigamos desenvolver mais o nosso discernimento, pedir que consigamos mais ser fortes em relação às nossas más tendências, pedir pelos nossos irmãos sofredores, os nossos próprios obsessores, para eles o nosso perdão por qualquer mal que possamos ter causado a eles. Pedir pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados no carnaval, que estejam em sofrimento, que eles sintam a tua presença, que eles busquem em você, Pai. Pedir para que essa equipe espiritual nunca deixe de socorrer a todos nós nas nossas necessidades, que eles tenham força e fé para continuar o trabalho. Pedir isso tudo e agradecer. Agradecer sempre pelo seu amor, Deus, e sempre por estar conosco. Assim seja, graças a Ti.